Com a temporada de 2025 chegando rapidamente até nós, começando no mês que vem, não temos melhor oportunidade para discutir sobre as equipes que fazem parte desse circo que chamamos de Fórmula 1. Aqui nós vamos ver um pouco de tudo, equipes tradicionais, equipes envolvidas em dramas, escândalos e tem até aquelas que venderiam a mãe se pudessem. Então, se você é um novo fã do esporte e está procurando uma equipe para quem torcer, ou se você já é um macaco velho e está aqui só para ver a opinião de um maluco na internet sobre a sua equipe favorita, se preparem para a explicação mais concisa e menos confusa que é possível encaixar no tempo que temos aqui hoje. Vamos começar com o poderoso chefão. A Ferrari é tipo o protagonista da Fórmula 1, a equipe mais antiga com os maiores números de campeonatos vencidos. É muito provável que, se você é um novo fã do esporte, acabou torcendo pela Ferrari graças aos olhos verdes de Charles Leclerc, ou devido à mudança de Hamilton para a Ferrari. Isso também é um ponto muito importante. Se você é um torcedor mais antigo, então você com certeza já perdeu alguns anos de vida. Tem depressão severa, mas ao mesmo tempo sofre de esquizofrenia, acreditando que a nova temporada será finalmente a temporada que a Ferrari vai voltar ao topo e aos tempos de glória após décadas sem um campeonato. Eles são tipo aqueles filmes de máfia, sabe? Como um bom italiano. Mas sem a boa organização, a aura, todo aquele negócio que faz a máfia funcionar nos filmes. Sabe? Tipo, violência brutal e, bom, coisas desse tipo. Que normalmente não são permitidas no esporte, né? Mas ainda assim, o fã dessa equipe não consegue parar de torcer para eles. Talvez seja masoquismo, talvez maluquice. Mas os tifosis sempre estarão lá, enchendo arquibancadas embaixo de sol e chuva, criando as maiores festas das vitórias da Ferrari em Monza, mas também sofrendo quando tudo dá errado. E isso é com muita frequência. Uma equipe com uma legião de fãs assim só consegue sendo muito especial. E a Ferrari é especial. The name is Bond. James Bond. A Aston Martin, uma equipe que nasceu das ruínas da Force India, que quase foi à falência e virou Racing Point quando o bilionário Lawrence Stroll comprou a equipe para dar de presente ao seu pequeno filho e garantir um assento para ele correr de carrinho de bate-bate. Já que ele é tão ruim que nenhuma equipe ia querer ficar com ele sem que pagasse alguns milhões de dólares por ano. Se isso pareceu um pouco grosso ou insensível, não tema, porque eu tô falando apenas a verdade. Inclusive, nada até aqui foi exagero. O pai de Lance realmente comprou a equipe e com outros investidores transformou a Racing Point na Aston Martin Fórmula 1. Essa equipe é muito curiosa porque eles nunca tiveram muito dinheiro, nem os melhores engenheiros, mas ainda assim eles conseguiam maximizar os resultados, conseguindo até algumas vitórias e pódios quando o esporte estava sendo dominado pela Mercedes, Ferrari e Red Bull. Claro que essa história de sucesso tem suas entrelinhas, né? Como, por exemplo, o fato deles terem ido tão bem foi devido a eles terem copiado literalmente o design da Mercedes, que dominava o esporte na época. Era basicamente o mesmo carro da Mercedes, só que rosa. Então eles copiaram o carro, foram bem, tomaram uma multa de $500 mil, não entenderam como melhorar o carro, já que eles só colaram na prova e não fizeram as lições de casa. Então, eles começaram a como nunca e terminaram como sempre, lá atrás. Com os investimentos do Papai Noel Stroll, a equipe vem montando suas fábricas para montar um carro decente. E assim, quem sabe, o Lance vai finalmente perder a cara de bunda insuportável que ele tem. Pelo amor de Deus. Para nós brasileiros, a McLaren dispensa muita introdução, mas vou explicar um pouco mesmo assim porque tem muito Enzo e Valentina que começaram a ver a Fórmula 1 recentemente e nem sabem o que é o que. Essas crianças de hoje em dia, viu? A McLaren é uma das maiores equipes da Fórmula 1, pelo menos em termos de história, ao lado de Ferrari e Williams. Fundada na Inglaterra, a equipe foi casa de muitos nomes proeminentes na Fórmula 1, como o nosso Ayrton Senna, e eles dominaram o esporte por muitos anos lá na época do seu avô,
Hoje a McLaren se reinventou. E se você é esse tal de Valentina ou Enzo, que mencionei antes, essa é a equipe pela qual você torce, muito provavelmente. Com pilotos jovens e uma presença na rede social bem ativa, eles são os favoritos de muitos. We thought we'd reflect the team's hard work. We thought Mas não foi sempre assim. Muito pelo contrário. Até alguns anos atrás, a McLaren sofria em todos os aspectos, com carros horríveis, falta de dinheiro e principalmente de resultados. A volta que eles deram para se tornarem campeões de 2024 é algo aplaudível. E com sua maior rival, Red Bull, praticamente implodindo, a equipe papaya é uma das favoritas para a temporada de 2025. Se eu sou uma samambaia do eu vou sarrar em geral. Eu sou a samambaia sarradora. Falando em rivais, não se deixe enganar pelo fato que a Red Bull vem dominando o esporte recentemente. A realidade é que por dentro da Red Bull está o maior caos. Ano passado começou todo um drama político interno na Red Bull, quando o chefe ficou de papinho com a estagiária, e essa aí ameaçou denunciar, processar e tudo que é de bom. Toda semana tinha notícias de engenheiros deixando a equipe, inclusive o avatar dominador de ar, o Andrew Newey, que é o cara quando se fala de aerodinâmica de carros de corrida. Tanto que ele vai começar na Aston Martin em 2025. Isso sem contar as brigas internas com o Padre Verstappen, o Christian Horner, Helmut Marko, além dos chefes da Red Bull geral, não apenas da Fórmula 1. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso acontecendo, a Red Bull consegue se manter firme e forte contra todas as expectativas. Você só adotou as trevas. Eu nasci nelas. Fui moldado por elas. O caos os deixa mais fortes, mais focados, mais determinados. Vamos lembrar que antes da dominância da Mercedes nos últimos anos, foi a Red Bull que foi 4 vezes campeã mundial com Sebastian Vettel consecutivamente, em uma das épocas mais caóticas e competitivas do esporte. Acho que isso ilustra bem como a Red Bull funciona. Mesmo eles tendo dominado o esporte desde 2022, não foi nada simples para eles, pelo menos de uma maneira interna. Você não é mais o mesmo Deus. Devolva meu título, ou você vai ver o Deus que A Mercedes pode ser ilustrada facilmente com a seguinte imagem. Imagine um conhecido seu, um amigo, um familiar, um parceiro romântico, alguém que parece ter a vida perfeita. Ele tem um apartamento legal em um bairro bacana, um pet bem comportado e sempre bem arrumado, uns 2 carros na garagem, um pro dia a dia e um mais bacana pros finais de semana. Quando algo não vai do jeito que você espera, caos. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. A Mercedes conseguiu 8 campeonatos de construtores seguidos, um feito inédito no esporte. Mas eles eram tão bons que qualquer cagada deles era facilmente corrigida. Mas quando as coisas apertaram, a fachada de bom menino começou a desmoronar. Surtos, brigas e designs de carros extremamente duvidosos fizeram a equipe que parecia intocável ir para o fundo do poço de maneira extremamente rápida. Tanto que o piloto estrela deles, o Lewis Hamilton, preferiu encarar a maluquice que é a Ferrari, ao invés de continuar tentando dirigir aquele trator aerodinâmico que eles chamam de carro. Não podemos falar de novatos sem mencionar o grande estreante da Kik Sauber em 2025, o nosso meninão Gabriel Bartoletto. Brasil! Cavalo! Brasil! Infelizmente a Kik Sauber é de longe a pior equipe do grid atualmente. Sem dinheiro e sem uma administração competente, a Kik Sauber passou a temporada de 2024 inteira sem fazer um pontinho sequer. Conseguiram, por pura sorte, marcar um ponto lá na penúltima corrida, mas há uma luz no fim do túnel. Em 2026, as operações serão assumidas pela Audi, que comprou a equipe uns anos atrás. Eles vão utilizar seus motores próprios, o que é sempre um bom sinal. Então correr pela Kik Sauber agora pode ser um bom investimento futuro. Mas é difícil dizer com exatidão depois de tantos rumores que vêm aparecendo nos últimos anos. William, a gente fez um trato.
para lutar até a morte. Você e eu. Isso é trapaça. O trato acabou. A Williams é a McLaren que não deu certo. O que eu quero dizer com isso é que, igual a McLaren, a Williams teve péssimos resultados nos últimos anos, mas não conseguiram dar a volta por cima ainda. Talvez isso se dê pelo fato que a Williams era a única equipe que ainda era da própria família, né, da família Williams, até poucos anos atrás. Ou talvez pelo fato que a Ferrari e a McLaren começaram a vender carros para financiar essa brincadeirinha de corrida, enquanto a Williams não seguiu por esse caminho, o que justifica o orçamento 10 vezes menor do que as outras equipes, por exemplo. Há muitos motivos que podemos apontar como a razão da Williams sofrer tanto por tanto tempo. O antigo diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, assumindo o cargo de chefe da equipe Williams, a expectativa é que as mudanças comecem a acontecer aos poucos para que a equipe consiga se reerguer. Pudemos ver isso ano passado quando eles cortaram o piloto americano Logan Sargent, que começou a bater demais e dar muitos prejuízos, enquanto conseguiram contratar Carlos Sainz para a equipe, um dos pilotos mais experientes que irá correr pela Williams em longo tempo. Qual é o meu propósito? Você me passa pilotos. Ah, que droga. É bem-vindo ao clube. A Visa Cash Racing Bulls é a Red Bull com um quarto do orçamento. Ela serve apenas como um saco de pancadas para o Yuki Tsunoda e como um lembrete que você... Mero piloto, não é nada na vida insignificante para o mundo e muito menos para o universo. Que sua existência será esquecida e seu legado deixado vai ser apenas mais um piloto que não aguentou a pressão e o calor dos fogos de inferno liderado por Helmut Marko. A Haas é a equipe mais nova do grid, entrando no esporte em 2016, e como todo irmão caçula, ela é responsável pelas escolhas mais duvidosas dos tempos recentes. Patrocinadores estranhos que parecem fantasma? Temos. A Rich Energy Drink foi quem patrocinou a Haas em 2019, uma suposta empresa de drinks energéticos que ia competir com a Red Bull. Acontece que ninguém nunca ouviu falar dessa empresa, e com o CEO que parecia ter vindo debaixo da ponte do Grajaú, foi basicamente uma receita para desastre. A Haas sofre muito dos sintomas mais comuns para as equipes na Fórmula 1, sendo eles baixo orçamento, má administração, seleção de pilotos em razão de seu dinheiro ao invés de suas habilidades, e como eu falei antes, escolha de patrocínios muito fora da curva. Todo ano eles até começam bem, mas não conseguem manter o ritmo e decidem sacrificar o carro do ano atual para focar no carro do ano seguinte. Chega o ano seguinte e o ciclo se repete. Como tivemos a mudança de chefe da equipe ano passado, saindo Gunther Steiner e entrando Ayo Komatsu, quem sabe agora eles conseguem se aliar e fazer algum progresso de verdade. Mas isso só o tempo dirá. Eu não sei você, mas na minha família algumas pessoas tiveram carros franceses. Meu pai mesmo teve um Renault Clio, um Peugeot 205 e mais recentemente o Peugeot 208, daquela terceira geração, sabe, de 98. Uma coisa que pude atestar é que todos esses carros são grandes pilhas de m***. Mas Pedro, é só manter uma manutenção preventiva e deixar tudo em dia, que os carros são bons. Meu amigo, não há manutenção, magia negra ou sacrifício de virgens para o Santarás que seja bom o suficiente para satisfazer a vontade desses carros simplesmente explodirem. Agora imagina o pessoal que faz carro assim decidir ter uma equipe de Fórmula 1. A Alpine é nada mais nada menos do que a Renault, passando por 4 chefes em 3 anos. Nenhum deles aguentou ficar lá. A equipe está praticamente implodindo, similar à Red Bull, só que para eles não está tendo um bom resultado. A situação deles está tão ruim, para você ter uma ideia, que eles vão parar de usar seus próprios motores em 2026. Agora, a Renault será a única equipe de fábrica de carros, né, de verdade, que não utiliza seus próprios motores. Maluquice, né? Sobre os pilotos, o Pierre Gasly vai dividir a garagem com o Jack Doohan, mas provavelmente, realisticamente falando aqui, vai ser com o Colapinto. Se o Jack espirrar sem cobrir a boca, ele será substituído imediatamente e a Alpine vai receber todo aquele delicioso dinheiro do Mercado Libre e governo argentino quando o Colapinto assumir o assento. Esse é o principal motivo. Com o último ano antes das novas regulamentações mudarem drasticamente o esporte, esse ano promete que muitas equipes invistam no tudo ou nada.
A McLaren é a favorita com um par de bons pilotos e uma boa fundação que funcionou bem no ano passado, mas a Ferrari também veio numa maré muito boa, desde quando Vasseur assumiu o cargo de chefe da equipe. E é claro que não podemos contar a Red Bull da brincadeira, com seu super piloto. E você, qual equipe você acha que será campeã da temporada de 2025 na Fórmula 1? Difícil de dizer, mas deixa os seus palpites abaixo. Quem sabe você acerta e aí no final do ano a gente vê que acertou e não sei, a gente te dá um biscoito. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo. Tudo isso ajuda bastante, você sabe como é. Todo esse papinho de sempre. E deixo vocês aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!